Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 40 ao capítulo 42. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Oh, nós tivemos uma bela de uma chuva aqui onde eu estou. Estou em Pelotas, do Rio Grande do Sul, finalzinho, né, do nosso Brasil. Estava muito seco quando eu cheguei por aqui. Nós temos orado para que Deus mande chuva neste lugar, né? E fomos agraciados com muita chuva. Então vamos compartilhar aquilo que nós temos para o nosso devocional de hoje. Capítulo 40, José está preso e ele vai interpretar os sonhos de dois prisioneiros. Ele era um prisioneiro, né, de Potifar. Então ele vai para uma prisão especial onde ficava somente presos do rei. Então, algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam ao senhor rei do Egito, e Faraó enfureceu-se com os dois soldados e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo e o capitão da guarda os colocou sobre a responsabilidade de José para que cuidasse dele. Então, mesmo preso, José tinha a confiança do guarda, né, ali naquela prisão. Certa noite, estavam todos presos ali, e o texto da palavra de Deus, no versículo 6, diz que os dois estavam perturbados, tanto o copeiro quanto o padeiro. Estavam perturbados com o sonho que tinham tido, né? E eles contam a José o que eles sonharam, na expectativa de que Deus desse a José a interpretação do sonho. O chefe do copeiro foi o primeiro a relatar o sonho. Em meu sonho, vinha à minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e a florescer. Em pouco tempo, produziram cachos de uva e eu tinha na mão o copo de Faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco e o coloquei na mão do Faraó. E José disse: este é o significado dos teus sonhos. 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. E eu acho que quando o chefe dos padeiros ouviu essa interpretação de sonho, criou coragem para também compartilhar o seu sonho. E quando ele compartilhou, né? E aí José disse, né? Eu também tive um sonho, disse o padeiro. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães doces de todo tipo para o faraó. Mas as aves vieram e comeram dos cestos que estavam sobre a minha cabeça. José lhe disse: este é o significado do sonho. 3 cestos também representa 3 dias. Olha só. Mas o restante do sonho não era tão favorável. Dentro de 3 dias, Faraó pendurará de cabeça em um poste e as aves comerão a sua carne. E aí José falou: olha, lembre de mim quando vocês estiverem com o Faraó, disse ao primeiro, né? Da mesma forma, 3 dias depois, que era aniversário do Faraó, ele preparou um banquete para todos os oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe do padeiro para cooperarem com a festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao Faraó. Quanto ao chefe do padeiro, mandou enforcá-lo como José havia previsto. Porém, o chefe dos copeiros ficou tão alegre que esqueceu de falar de José ao faraó. E aí nós vamos ver que no capítulo 41, o próprio faraó tem um sonho. E olha só, ele no sonho que estava em pé às margens do rio Nilo.
E em seu sonho viu 7 vacas gordas saudáveis saírem do rio e começaram a pastar em meio aos juntos. Em seguida viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias, magras, pararam junto às vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nesta parte do sonho, o faraó acordou e ele se inquietou demais com o sonho dele. E ele voltou a dormir, teve outro sonho. Dessa vez eram 7 espigas. 7 espigas boas que cresciam num só talo. E em seguida apareceram 7 espigas, mas eram murchas, ressequidas pelo vento. Então, as 7 espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias, né? E aí nós vamos ver que ele contou o sonho, mas ninguém conseguia interpretar. Isso inquietou o faraó, até que o copeiro lembrou do quem tinha interpretado o seu sonho lá na prisão e falou para o faraó. E o faraó imediatamente mandou chamar José, né? Porque as referências do copeiro eram, olha, exatamente o que ele me disse foi o que aconteceu. E aí nós vamos ver que depois, né, de barbear, trocar a roupa dele, afinal ele ia se apresentar ao faraó, ele não podia ser como um prisioneiro lá, né? Então vestiram ele com dignidade e levaram ele ao faraó. E aí faraó contou o sonho a José. E aí nós vamos ver que José respondeu a ele, está no versículo 25 do capítulo 40. Os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Isso mesmo, haverá 7 anos de prosperidade, onde tudo vai ser em abundância, os campos vão dar o melhor da terra, mas haverá também 7 anos de muita sequidão, é isso mesmo. E aí nós vamos ver que nesses anos de 7 anos de prosperidade, né, logo em seguida virão a fome e a destruição sobre toda a terra. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e os acontecerá brevemente, né? E aí Faraó deve encontrar um homem inteligente, sábio, e encarregá-lo de administrar esse tempo de bonança. Os 7 anos de fartura devem ser muito bem administrados, para que Faraó não venha sofrer as consequências dos 7 anos de sequidão. E aí Faraó, quem Faraó vai chamar para ser este homem administrador sábio? Quem é? José, nada mais, nada menos que José. Ele será o grande governador do Egito. E Faraó diz mais: ninguém abaixo de mim tem poder como governador José. Lembra dos sonhos que ele teve lá atrás com os irmãos dele? Que coisa extraordinária, não é? Mas isso não encheu o coração de José de vingança. Isso não encheu o coração de José de soberba. Ao contrário, é tão linda a história de José, porque José nos dá o exemplo do perdão, José nos dá o exemplo de mansidão, José nos dá o exemplo de ser bom, ser fiel, independente das circunstâncias em que vive, não é? E aí nós vamos ver que Faraó olhou para José, está no versículo 37, e viu que havia sobre ele o Espírito de Deus. O mundo precisa olhar para mim e para você e ver em nós o Espírito de Deus, ver em nós solução, ver em nós resposta para as suas angústias do dia a dia. José nos estimula a estarmos junto a Deus. Quando estamos junto a Deus, não há lugar para a tristeza, não há lugar para os ressentimentos, não.
A vida de José era um exemplo vivo para mim e para você. E aí nós vamos ver que ele colocou oficialmente no comando de toda a terra do Egito, né? Deu a ele um anel e vestes de fino linho. Isso mesmo, uma corrente de ouro no pescoço. Também o fez andar de carruagem reservada para quem era o segundo no poder. Sabe onde está isso? No capítulo 42, no finalzinho aí do capítulo 41, quer dizer, no versículo, a partir do versículo 41. Tinha, né? Nós vamos ver que recebeu autoridade sobre o Egito, ele tinha 30 anos. E aí a agenda de Deus vai acontecer, não é? Como é importante sabermos qual é a agenda de Deus para a humanidade. José teve acesso à agenda de Deus através do sonho de Faraó. E aí nós vamos ver que houve grande fome, não era só no Egito, não, por toda a terra. E quem é que vai buscar alimento lá no Egito? Os irmãos de José. Isso mesmo, os irmãos de José vão ao Egito. Então, os 10 irmãos mais velhos de José desceram para o Egito para comprar cereal, mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo, ir com eles, com medo do que podia acontecer. Jacó não tinha esquecido o que tinha acontecido com seu filho José. Ele se lamentava ainda pela morte de José. E aí nós vamos ver que eles nem imaginavam que José era o governador do Egito. E nós podemos ver que o capítulo 42 é extraordinário, nos contando aí da trajetória do reencontro desses dois irmãos, né? No versículo 23 do capítulo 42, não sabia, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles, escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. Por quê? Se você lê, né? Todo o capítulo 42, você vai ver toda uma estratégia montada por José para que ele visse o seu irmão de mãe, de puro sangue, que era quem? Benjamim, o mais novo. Raquel, a mãe de José, teve 2 filhos, José e Benjamim. E José, com certeza, ansiava ver o seu pai e seu irmão mais novo, Benjamim. E aí nós vamos ver todo um planejar, né? E aí nós vamos ver que o coração deles desfaleceu de tremor e disseram uns aos outros: o que Deus fez conosco, olha como marcou ainda, e como marcava a consciência deles aquilo que tinha acontecido, não é? Porque quando eles abriram as sacas e viram o dinheiro que eles pagaram para o governador dentro da saca deles, eles ficaram apavorados, não é? Porque eles sabiam quão terrível seria o castigo, né? E aí nós vamos ver que os irmãos e o pai ficaram apavorados quando viram as bolsas de dinheiro. Jacó disse: vocês estão tirando meus filhos de mim. José se foi, Simeão não está aqui. E agora vocês querem levar Benjamim? Porque era a exigência de José, né, que só daria alimento de novo para eles se eles levassem Benjamim, né? E aí nós vamos ver que há uma luta ali, né? Uma luta até que não tem jeito e eles vão voltar ao Egito levando Benjamim consigo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, nós colocamos diante de Ti e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, confiando de que o Senhor não perde o controle das coisas. Há uma agenda do Senhor para a humanidade, há uma agenda do Senhor para o planeta Terra. E nós queremos, papai, como José, estar prontos, conectados contigo nessa agenda. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.